Seja bem-vindo ao Sociedade Metamorfoses Podcast. O podcast aqui a gente fala sobre filosofia, comportamento humano, desenvolvimento de carreira e um assunto que nos é muito caro, que é a educação. Como a gente gosta de falar isso, e por conta disso, lá vamos nós de novo, só que dessa vez analisando um livro que o Amoroso nos trouxe. Antes de iniciar, pedir para você compartilhar esse episódio com os amigos, as amigas, curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer tudo aquilo que ajuda o nosso conteúdo a circular, e assim a gente consegue continuar se encontrando aqui nesse encontro mensal, porque a gente se encontra mensalmente para gravar 2 episódios, e é um dos momentos mais legais. Falando do último episódio, isso me dá prazer. Isso me dá um prazer imediato. Sentar para ter essa resenha aqui me dá um prazer imediato. Indo agora ao ponto, Amoroso, me dá aqui o livro, por favor. Eu acabei esquecendo de trazer o meu. Nós vamos tratar desse livro aqui hoje, que é o livro que está no Clube da Leitura, que tem dentro da assinatura Sociedade Metamorfoses. Está lá o Amoroso analisando de maneira mais profunda. A gente vai tratar hoje, vai ser como se fosse um snack desse livro, que eu imagino que a gente vai falar pra caramba no snack, e depois você lá dentro da assinatura consegue ver o desenvolvimento ponto a ponto que o Amoroso nos trouxe, que está muito bacana. Amoroso, então, a bola é contigo. Fazer o disclaimer, né? O disclaimer. Gente, a gente vai comentar sobre esse livro, mas vamos ficar só na introdução, aqui, né, na nossa aula aberta, do Gustavo Bertotti. Chega mais perto. A introdução do Gustavo Bertotti. Que ele tem livro sobre educação aqui no Brasil, e ele é um professor há muitos anos, e ele fala dos problemas. Ele faz uma introdução ao livro da Dorothy, que é um livro curtinho, e fala de alguns dos problemas do Brasil, e esses problemas são tão patentes que a gente decidiu falar sobre parte dessa introdução, e o fim da introdução, que ele começa a falar das ferramentas do livro, e a parte da Dorothy vão lá na assinatura e nós damos continuidade a esta parte. Tá jabazeiro, hein? Tu tá mais tranquilo agora que no episódio anterior? O Gulu até achou que você tinha tomado ali que me deixou mais tranquilo, né? Deu uma... Tá mais leve, tá mais tranquilo. Pô, tirou o peso. Beleza. Então vamos falar sobre... Sigamos. O início a introdução do Gustavo Bertotti, que ela fala muito ao coração de todo mundo que reclama da educação. Uma coisa que é universal a todos os cães, a todas as ideologias, a todos os lados, a tudo quanto é pessoa, é falar que a educação no Brasil está ruim. Não tem um que fala que está ótimo. Não tem um, né? Isso aí é consenso, né? Todo mundo se abraça para falar que a educação está ruim, né? Ela tá ou ela é? Tu pode ser Hitler ou Stalin. Esteve boa em algum momento. Pode ser, Mises e Marx, tu vai abraçar e vai falar, a educação está uma merda. Cada um pensando da sua forma. Mas responde só essa rapidinho. Ela tá ou ela sempre foi? Não, parece que teve uma época bem melhor. É uma pergunta... Não, década de... melhor, mas ainda não era o que deveria ser. Assim, aí mim. É que você também é bem radical. Pra mim. No meu viés, até onde eu vi, estudei, até a década de 50, 60... Ainda tinha filosofia, tinha latim, algumas escolas bem dadas. Se bem que eu tava vendo até o Magíster. Conseguiram muito mais literatura. Já não seria... Muito mais literatura. Já não seria, dentro da perspectiva que a gente vai falar, já não seria o ideal, aí eu concordo, porque também vinha influenciada pela Revolução Industrial. Mas era bem melhor Industrial, que tá hoje. mas era bem melhor, assim, ou seja, já não estava no ideal, mas, tinha uma qualidade mínima razoável. Conseguiram... destruir. Não, me parece que bem superior do que a gente está hoje. Bem superior. Destruir, não. Hoje, pelo amor de Deus. Se bem que vamos lá. Eu tava vendo o Magíster falando e é um ponto verdadeiro. O meu pai teve latim na escola. Ele não falou uma palavra. Porque é igual aula de inglês em escola pública. Tem a professora, mas ninguém aprende merda nenhuma. Pegava os caras, vai ter um número de professores de latim tão grande. Não vai ter, né? Que saiba. Aí o cara passa aquele latim meia bomba ali... A galera grava pra fazer a prova, esquece no dia seguinte, né? Meu pai teve latim e francês, ele fala meia dúzia de palavras de cada um, né? Essa merda nenhuma. Mas de qualquer maneira... Meu pai estudou no Padre Antônio Vieira e tinha uma educação boa. E ainda tinha colégios a aluna minha fala que tinha um colégio de Copacabana, tinha que o irmão dela fez público, grego e latim no colégio. Grego e latim no colégio de Copacabana.
na década de 60. Por exemplo, Machado de Assis, a maioria leu. A maioria você põe aí hoje... Literatura, então. Você pessoas de 60, 70 anos, eu falei assim, Machado de Assis leu, Lima Barreto, alguma coisa. Leu Excerto de Camões, pegou alguma coisa ali. Eu cheguei na escola que eu estudei no primário e no ginásio, em Marechal Hermes, eles davam Machado de Assis. Então, realmente, era melhor. Só que longe do ideal, né? Até porque já era o sistema de uma porrada de matéria. Não era trívio, que o ideal é trívio, né? Não era as artes liberais. Artes liberais. Aí o Gustavo começa aqui falando do diagnóstico de Sayers à vista dele, é claro, né? Porque ele começa... Como o leitor verá, Dorothy Sayers estabelece, como ponto de partida, um diagnóstico da situação educacional de seu tempo, que é 1958, se eu não me engano, que ele escreveu esse livro. Que já era moderna, né, um pouco depois da Segunda Guerra, e ela fala da Inglaterra desse tempo. Seguindo assim a ordem lógica de acordo com a qual somente a partir de um problema bem definido podemos buscar uma solução. Importa notar nesse aspecto do texto porque a subordinação da solução ao problema, regra primária de qualquer metodologia de investigação, tem sido ignorada por muitos especialistas em educação. Ele diz que os especialistas em educação não têm tanta acurácia em delimitar bem um problema, estudar para entender o problema e dali tentar soluções. Parece que é uma coisa jogada, cada um enxerga uma coisa, ninguém tenta fazer a trilha do problema até chegar onde nasceu esse problema, o que ocasionou esse problema, para poder tentar resolvê-lo, né? Todo mundo vai jogando só pedagogia, mas ninguém resolve o problema, até porque está só piorando, né? Teve um montão de pedagogo moderno, uns aplicados, outros não, uns pouco aplicados, outros mais, só que ninguém resolveu o problema, nem chegou perto de resolver. Assim, do ponto de vista estatal, né? Porque normalmente desce de cima para baixo. Sayers diagnostica a educação a partir dos fenômenos evidentes na sociedade. Os indivíduos incapazes, incultos e ignorantes são justamente os mais dispostos a opinar sobre todo e qualquer assunto, não importa a sua complexidade. Os professores têm, em cada geração, menos consciência quanto aos seus verdadeiros deveres, sobrecarregados que estão com metodologias rígidas e com exigências burocráticas. Os currículos são imensos, fragmentados, compartimentados, sem relação com a necessidade da vida social, profissional e espiritual dos estudantes. Ele fala que botar 15 matérias para criança, 12 matérias, tudo fragmentado, nada conversa com nada. Isso deixa a criança fragmentada e o professor cheio de relatório para fazer, cheio de burocracia para cumprir. O cara precisa cumprir um cronograma que é bem curto, então ela tem que jogar a matéria na cara do aluno para cumprir. Ela não consegue fazer com que a criança aprenda, se locuplete daquilo. E fica essa coisa, a galera memoriza. Tem até uma história engraçada, um estagiário meu, acho que eu já contei aqui, um estagiário meu tirou, acho que 9 em anatomia, na educação física já, né, mais velho. Falei, caraca, parabéns, pô, que bom, tirou 9, tal, que legal. Ele pô, estudei pra caramba e tal. Eu falei, pô, legal. Uma semana depois, eu tava falando dele, dos músculos, eu falei, onde é que fica o reto femoral? Aí ele. Aqui atrás? Quer dizer, o cara tirou 9 em anatomia, você já denota que ele é um bom, tem um conhecimento de anatomia. Cara, reto femoral pra gente, cara, pô, assim, a gente não precisa nem pensar pra falar onde é que é o reto femoral, onde é que é a origem, inserção. É uma coisa tão, assim, banal que não dá pra errar, né? Ele não sabia onde que era o reto femoral. Cara. Era estagiário já dos últimos períodos. Pô, não sabia onde é que fica o reto femoral. Assim, é um absurdo gigante. Logo com quem, né? Porra, eu falei, meu amigo, não sabe onde é que fica o reto femoral? Aí eu fui ensinar anatomia de novo pra ele, falando, esse músculo aqui, apontando com o dedinho, tal coisa, faz tal movimento. Aí eu correlacionei com os exercícios, falei o que trabalhava, falei, onde é que tu sente? Fiz uma coisa de criança mesmo. Fiz uma coisa pra leigo, né? Nem pra estudante de educação física, quase uma coisa pro leigo, né? Aí ele aprendeu. Só que aquela coisa compartimentalizada, joga anatomia no cadáver. Toma, o que faz o movimento? Estende o joelho. Só que o cara não gruda, que estende o joelho é a mesma coisa que a extensora. Cara, é um negócio tão idiota. O cara não grudou. Reto femoral estende o joelho. Trabalha na extensora. Faz parte do quadríceps. Ele não colou as informações. Ficou pendurado na anatomia no vento. É isso que as crianças acontecem, né? O cara ensina história. Geografia, o cara não cola. Aí o cara não consegue correlacionar. Onde é que tem caatinga? Nordeste, fauna, flora. Mas isso aí vai chegar no ponto que a gente estava discutindo aqui em off,
a questão da educação básica, na verdade, eu estava discutindo com você, né? Que a gente veio junto, o Gulu não estava com a gente. O Gulu faz parte dessa conversa também em outros momentos, que é o fato de que as pessoas criticam muito a universidade, criticam muito que você tem muito doutor. A gente, essa semana, viu um negócio no Instagram pavoroso. Doutores horríveis. Uma discussão, uma argumentação de um cara que é PhD, pavorosa. Coisa de criança. Ad hominem total, sem capacidade nenhuma de argumentação, já partiu de um argumento ruim antes, foi contestado. Ele não argumentou, na verdade. Ele não argumentou o negócio. Botou o currículo. Não, ele descreveu o currículo. Ele teve uma réplica, a tréplica foi horrível, aí um amigo nosso, comum, veio falar com a gente no particular, que era horrível, como é que o cara chegava, um doutor, porque não tinha isso na faculdade, não tinha aquilo na faculdade. Acho que um pós-doutor. Mas o cara, ele veio ruim da educação básica. O problema, tem um problema na universidade? Óbvio que tem. Mas e aí? O cara vem de onde? A universidade é técnica, ela não vai te ensinar a interpretar. Eu acho que a base é pior do que a universidade. Se a gente for, na minha visão aqui, analisando, sem pensar muito, agora que eu tô pensando nisso, a educação básica, ela é muito pior. A universidade não te entrega tecnicamente, para você se tornar um técnico, um mínimo. Vai te dar um papel. Você sabe que financeiramente, a educação infantil, a educação fundamental 1, ela paga menos do que Fundamental 2, ensino médio e universidade. Olha só que loucura. Mas não sei se foi os Estados Unidos, cara, algum país da Europa, que isso lá é invertido. Assim. Então, eles dão uma importância... Tá dando para ouvir o Gulu aí, pá? Eles estão dando uma importância porra, o cara muito maior. Desculpa, ele fala longe com a mão na frente, porra. Relaxado. O cara tem que assistir, fazer linguagem. Botar uma legenda. Obrigado, Alan, pelo toque aí. Toque sutil. Toque psicológico. Mas já tem, não sei, eu realmente fugi o país, mas que a importância... Na Suíça, se não me engano, né? Pode ser a importância do Lairesdão, assim, tanto financeiramente como... Ganha mais que médico, professor ganha mais que médico. Cara, tem que crescer, tem que ser muito boa no início. Claro, tem que manter a qualidade, mas se no início não tiver, cara... Como é que vai? Até os 18 anos, 16, tem que ser... Para formar o animal é ali. Formar um animal é ali. Depois o cara tem que se ferrar todo pra buscar. Como é que você corre se você não anda? Como é que você anda se você não engatinhou? Tem gente que acha que passa por não engatinhar e aí parece que a chance de carregar alguns problemas é muito grande. Depois você tem que voltar quantas casinhas? Que eu acho que é o caso da gente aqui. Quando começou a fazer... Eu, pelo menos na faculdade, quando eu comecei a estudar muito, eu vi quantas casinhas eu precisava voltar da base que eu não tinha. Porra. Eu voltei até a casinha primeira, né? Eu voltei pra gramática, eu voltei teve primeira casinha. Uma sorte de ter... Sorte e competência de ter visto isso com pouca idade, né? Exatamente. Porque a gente um pouquinho mais tarde. Eu fui acordar com 38. Até então, amigo. Buscar, já pai de família. Nesse sentido, eu fui acordar com 46. Pior ainda, eu tô muito atrás de vocês. Que bom, amoroso, que nós temos você aqui, menino prodígio. Vai. Robin. Red Bull. É o Robin. Tem as frescuras, as frescuras. Aí ele fala que o inculto, o ignorante e o incapaz, ele é mais propenso a dar opinião, a ter uma certeza do que o cara que é capaz, né? Tem aquela síndrome da Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, tem a ver com o Dunning-Kruger do uso comum. Essa parte isso eu marquei. Isso aí. Porque realmente é verdade, né? Eu era muito mais assertivo quando eu era aquela anta que falava que literatura não serve pra nada, né? Aquela mania que a gente tem hoje que todo mundo tem que emitir uma opinião sobre tudo. Você tá no Twitter, no Instagram, no Facebook... Passou um assunto, se é influência, você tem que falar sobre esse assunto. As pessoas fazem isso. Aí a chance de falar merda... E tem a... Depois eu vou criar como é que é? A hipótese do baiacu. O cara tá lá pequenininho, desinflado, né? Aí ele começa a fazer um mestrado, doutorado, começa a fazer sucesso na rede social, ele vai inflando, mas é o ego. Vai inflando, aí ele começa a abrir o escopo, né? Já tá tão grande, ele abre o escopo, começa a falar um montão de besteira de tudo quanto é lado. E depois critica quem faz isso, né? Já vi isso muito. Continua, né? As pessoas não conseguem mais conversar, debater, discutir de modo proficiente. Mesmo no ambiente acadêmico, os diálogos costumam girar em falso, pois os interlocutores deixam escapar o que é essencial e põem-se a comentar qualquer detalhe secundário do argumento. E depois
um detalhe do detalhe, de modo que perde-se muito tempo e muito esforço à toa. É o que a gente vê muito, né? E a gente também tem que se policiar, que é uma coisa que nossa educação básica foi uma porcaria. Às vezes a gente foge muito do assunto central que a gente está discutindo. Tem um tema, a gente está debatendo. Às vezes a gente vai falar um negócio que não tem nada a ver, a gente foge do tema. Perfeito. Brasileiro é rei de fugir de tema. Alguém te faz uma crítica. Tu vai rebater a crítica, aí você bota o teu currículo. Aí você fala, mas quem me conhece sabe. Aí fala de outra coisa que não é a crítica que te fizeram. Cara, mas ele é rei. É uma coisa que você... Mas a gente precisa de um esforço pra não fugir do tema. Tu vê que não é simples. Caralho, a gente precisa ficar olhando. Eu escrevi aqui, cara, que eu não tô... Muitas vezes tu manda alguma coisa, a pessoa não responde a tua pergunta. Ela fala outra coisa. Eu falei, cara, responde minha pergunta, a pergunta que eu fiz exatamente. Por exemplo, você vai comprar tal coisa no mercado? Não, é porque eu tenho que passar no dentista. Não, eu quero saber se você vai comprar tal coisa no mercado. Não, porque eu tenho que te contar. Não, eu só quero saber, responde só a pergunta. Às vezes a gente não se atém a esse tipo de coisa. Eu dei um exemplo, mas tem vários outros exemplos, né? Quer falar algo? Ora, esse diagnóstico vale para o Brasil do século XXI, como valia para a Inglaterra de 1948. No livro de 1948. Falei 58, um adendo aí. Com as redes sociais, a voz dos ineptos é amplificada. Os nossos professores estão muitíssimo fragilizados. A cada geração, desaparece o uso de parte do vocabulário e, assim, o discurso vai perdendo precisão. Uma mesma expressão é utilizada com a pluralidade de significados. É o que a gente fala, né? Da polissemia e o que a galera aplica no dia a dia. As nuances são perdidas. O discurso torna-se cada vez mais bruto, mais simples, mais infantil. Não somente as palavras são utilizadas de modo inadequado, como talvez até o utilitarismo de determinadas coisas, até não é a melhor palavra para se descrever aquilo, né? Como a gente falou no episódio anterior, veja aí. Como a própria sintaxe ou sintaxe, né? Depende de como você quer falar, é nivelada por baixo. Perde-se conjugação correta, os tempos verbais e a pontuação. Tudo isso limita o pensamento, que acaba por tornar-se simplório e pueril, mesmo entre pessoas de nível acadêmico superior. Vide a nossa língua que perdeu a segunda pessoa do plural e tá perdendo a segunda pessoa do singular, né? O voz acabou. Até em Portugal é raro, só acha alguns pontos. E o tu a gente não conjuga mais, né? A gente fala tu vai. Quando fala tu vai. conjuga errado. Conjuga errado. Às vezes quando conjuga errado. Aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, é tu vai, tu foi, tu tu vai. é. É muito raro alguém falar tu vais. O negócio de né? escreve-te. Ninguém... Gaúcho ideal fala seria muito. escreve-te. Gaúcho ainda fala tem, mais. Tu foste. Fala mais. É difícil, nem todos os pontos, talvez na capital, mas mais pra dentro a galera fala, né? Aí até os caras do Instituto São Vitor, né, que eu estudo, eles falam, cara, o voz deixa pra lá. Só se você for escrever um livro de literatura, escrever uma poesia, aí tu aplica poeticamente. Virou uma pessoa da poesia, né? Uma pessoa, segunda pessoa do plural, virou a pessoa poética. Falou, não, deixa pra lá, já era. A modernidade... Falou, você não pode lutar contra a modernidade, se entrega. O tu, quando tu falar, e tu tenta falar, tu vais, tu ficas, né? Mas é difícil. Essa coisa é meio que uma luta contra a literatura em si, uma luta contra o jargão. Porque o jargão, ele simplifica, né? Ele faz essas simplificações, vai perdendo a profundidade, mas ao mesmo tempo que, de vez em quando, não estou falando mal do jargão, mas estou querendo mostrar que, ao mesmo tempo que ele facilita, né? Porque aí você também dá uma interpretação, por exemplo, Carpe Diem. Na verdade, não é essa, pô, nego hoje em dia fala que é como se fosse para você ir para as férias. Qualquer merda, Assim, o dia inteiro você de perna pro ar. Para você aproveitar o teu dia dentro da tua rotina, dentro das tuas dores. É para você trazer um pouco mais de leveza quase pro teu que uma dia a coisa dia. estoica, né? Entendeu? Aí Foi o que o vídeo aconteceu? que falou, né? Virou um jargão e o jargão equivocado, que é para você, entendeu? Enche os cornos no bar e cai no chão. Vai pra praia, entendeu? Exato, vai pra uma festa, uma sacanagem, um swing. É tipo isso, né? Eu ia falar alguma coisa? Não, é só isso mesmo. Acho que é só isso. A gente fala da gramática, da retórica e da dialética. Tudo que você pensa, você não dá pra fazer uma transmissão telepática, né? Você precisa transformar em palavra. Você falou, a gente fala da gramática, da retórica e da dialética com muita obviedade. Dá uma... Pô, mas tá tudo quanto é episódio. Não, mas acho que vale. A gente tá falando da de novo, educação. Não, mas aí, isso é ponto central É porque você dá uma amarrada, eu concordo com ela. Vai dar uma amarrada no trivial. Gente, do trivial que a gente fala. Me chamam de impaciente
Mas nessas coisas o amoroso é muito mais impaciente do que eu. Quer explicar as bases de novo? Vai lá, manda Porque bem. tem tudo a ver realmente com o livro, que o Trivium é a grande preparação da educação. É a cereja do O bolo. livro tá tratando disso. Tá tratando disso. O estudo da gramática, da retórica e da lógica dialética é um estudo da linguagem. É um estudo que faz um processo pedagógico que pega do início, mais básico, que é a gramática. Você estuda os grandes autores, você entende o que eles queriam dizer, a grande poesia, a grande prosa, e você vai tentando aplicar aquilo de forma a aprimorar o teu cérebro, a transmitir a linguagem de forma melhor, a se expressar melhor e a entender melhor o que está acontecendo no ambiente através do uso da linguagem, né? Dos símbolos e da linguagem. Para depois você estudar a natureza. Sim. A ciência da natureza. Para depois você aprender a tua profissão, a tua técnica, a tua aplicação. Você precisa aprender a linguagem, o entendimento, para poder entender o cabeçalho da prova de matemática, entender a pergunta da prova de matemática. Você pode saber aplicar, se você não entender a pergunta, acabou. Não adianta, né? Então, da tua cabeça, você precisa transmitir em palavras, e se você ficar ainda, de boa, suave, ninguém vai te entender, tu não vai entender ninguém, que é o que os jovens, até dos melhores colégios de hoje, pelo menos que eu vejo no Rio, falam uma porção de tipo, não tem palavra pra falar. Aí tem que falar o tá ligado no final. Um tá ligado, suave, pô. E não sabe a palavra. Dos melhores colégios até, tá? Corra atrás sozinho. Como explica Dorothy Sayers, né? Porque depende da região. Né? Depende da região. Se for no norte é Sayers, se for mais para Sayers. O problema não está na falta de leitura. O problema não está na falta de leitura. A quantidade de pessoas alfabetizadas era já há 8 décadas atrás a maior da história. E aumenta ano após ano. Mas, na verdade, nunca se leu tanto, mas nunca se leu tão pouco. Com as redes sociais, os jovens passam os dias a ler. Essa leitura, porém, restringe a textos curtos, frases desconexas, memes, né, esse tipo de coisa, simples palavras, quando não meros memes. Ele até fala aqui depois. Então, ainda se lê muito. Tem um recorde de pessoas alfabetizadas, né, porque a alfabetização está atingindo mais pessoas, mas com deficiências gravíssimas no pós-alfabetização. Uma alfabetização de escala industrial, né? Sim. É só pro cara conseguir ler a etiqueta lá, pro cara conseguir entender mais ou menos o que o político tá falando. As normas da empresa. O cara conseguir usar a urna eletrônica ou assinar no papelzinho lá e jogar na urna para poder eleger alguém ou comprar alguma coisa de alguém, né? Senão não interessa. E essa maioria que vai decidir sobre as decisões, né? Exatamente. Sobre as decisões foi bravo. É só se alfabetizar no nível para ser um instrumento do processo para tu obedecer. Porque se o instrumento for muito ruim, tu não consegue nem ser um instrumento, né? Para os jovens, tudo que tenha mais de 2 ou 3 parágrafos é considerado textão. Prefere esperar sair um filme. Não imaginam que no livro possa caber um mundo. Não supõem que a prática da leitura atenta de um ensaio ou de um romance de qualidade seja um exercício propício para o desenvolvimento da inteligência livre e refinada. Afinal, é com palavras que pensamos. Quem não lê bem, não pensa bem. É o que a gente falou ainda agora. Porque não é capaz de compreender as sutilezas da linguagem. Do mesmo modo, quem não pensa bem, interpreta mal os textos e o mundo. Por meio da literatura, não somente adquirimos e desenvolvemos a nossa capacidade de leitura, interpretação e escrita, como aprendemos também a reconhecer e nomear as experiências comuns a todos os homens. Isto é, por meio da literatura, enriquecemos a nossa vida, pois passamos a prestar atenção nas sutilezas da linguagem, dos fenômenos sociais e dos nossos próprios sentimentos. A literatura amadurece a existência. Então, o que a gente fala direto aqui, qual o uso da literatura? É entender a realidade melhor, entender os acontecimentos dos personagens e aprender com aquilo, ensinar com aquilo, e para poder interpretar o seu meio melhor, as sutilezas, os detalhes, aprender uma linguagem metonímica melhor, né, uma linguagem analógica, a atingir níveis de entendimento superior que a literatura te dá. E se você pegar uma filosofia pura, você não vai aprimorar esse teu nível de entendimento. A literatura, nesse ponto, ela é mais educativa. Tanto que, por exemplo, eles falam que a Ilíada e a Odisseia tem teóricos, o Werner Jäger, que é o autor do texto do livro A Paideia, né? A Educação do Homem Grego, se eu não me engano o nome. Ele fala que a Ilíada
e a Odisseia são textos pedagógicos, só que de forma poética. Sim. Ele fala que a Ilíada trata do trágico, trata do pathos, e a Odisseia trata do ethos, que é da ética, de como se comportar. Aí ele mostra o que o Odisseu fez para ser um exemplo de comportamento, que o Odisseu era um malandrinho, era um 7-1, era um espertão, igual a maioria dos carioca nós somos. Era mais ou menos a minha trajetória, né, cara? Do Odisseu, porra, exagerando. Eu era um malandreco, o mais esperto do grupo, espertinho, dava uma treta ali, um negócio aqui. Só que aí o Odisseu teve que passar por vários percalços para se tornar um sábio. E no fim, quando ele retoma o palácio dele, ele virou um sábio, né? Um sábio. E ele passou pelo processo do ethos, né? Aprimorar o comportamento para sair de um malandreco, espertaleco e se tornar um sábio. E a Ilíada é o contrário, né? É o pathos, né? A tragédia. Aprender através da tragédia como é que o ser humano com ações erradas, um é a partir do positivo, digamos assim, outro a partir do negativo. Como as ações erradas de um grupo de pessoas e como as intempéries da natureza, as ações dos deuses, que é quase uma analogia para o que acontece contigo, você resiste àquilo e consegue um intento ou não. Então, ele fala que isso é puramente educativo, cara. O Homero é quase um educador. Ele não estava interessado em contar história e ganhar dinheiro. Pô, o Homero, dane-se, né? Por isso que a literatura é tão importante e a Ilíada tem essa importância toda. Ademais, querem falar alguma coisa? Não. Ademais, a exposição do iliterato ao mundo constituído pelas palavras, na TV, no cinema, nas redes sociais, pode ser vertiginosa. Quem não domina a língua fica à mercê da propaganda comercial ideológica, que a gente falou no outro episódio, que utiliza todos os recursos semióticos para influenciar e direcionar os seus afetos. Semiologia tem a ver com simbologia, com o que se quer dizer por detrás das palavras, pelos símbolos, objetos e tal. Os chavões, as palavras de ordem, os slogans, os memes, cumprem um papel de controle psíquico nos ouvintes e literatos. Orientam o que pode e deve ser pensado, o que merece ser amado, o que precisa ser odiado. O indivíduo iletrado não consegue examinar, criticar e rebater as palavras, que, quando escutadas, tornam-se gatilhos emocionais. Que é muito que esses caras trabalham hoje, né? E era o que eu estava falando da coisa do jargão, né? Estava falando das questões ideológicas, do marketing, da semiologia, que é feita justamente para convencer a pessoa, para levar a pessoa para algum caminho. E a literatura é um contraponto a isso. Ela vai fazer literatura, filosofia, enfim, a educação. Ele vai fazer um contraponto a isso. Ele não vai deixar você ser tão influenciado nas questões de marketing, de jargões e semiologia. Sim. Isso bate bem com o que a gente falou no Pô, episódio eu ia anterior. falar isso, cara. Eu não queria, assim, eu ia falar isso. Quanto que esse livro encosta, né? E esse episódio encosta no anterior. Muita coisa. Porque a gente está falando lá do utilitarismo, da coisa da dor e do prazer, que a gente viu que é uma coisa muito ambiental e bem biológica, e a gente levando esse livro já para... Porque o Amoroso fala das nuances, são as nuances humanas, da inteligência e da vontade. Que essa é a educação, você vai educar a tua inteligência e a tua vontade. Para não ser a massa de manobra, o Exatamente. homem-massa, né, do Ortega Gasset. Se você não assistiu o episódio anterior e está assistindo esse episódio aqui... Que É meio pré-requisito, né? Um pré-requisito. Volta lá, é importante assistir o episódio anterior. Gente, eu já tive em meios políticos, até de dirigente, já conversei com pessoas de altíssimo nível de dirigentes políticos e tudo, de mais de um lado, o interesse desse cara é movimentos de massa que eu tô falando, não tô falando de qualquer movimento político, movimentos políticos de massa. Esse cara, ele tem uma educação pros dirigentes, que ele sabe que é uma nata intelectual. Não tem jeito, gente. Não dá pro cara tirar o cara que trabalha no iFood 12 horas, 13, 14 por dia e querer educar aquele cara pro cara ser um agente ativo. Não. Ele quer mover aquele cara. E todo mundo sabe disso e fala isso abertamente nos altos níveis. Tem caras de alto nível que eles educam a classe dirigente, que é para justamente mover como se fosse um objeto, mover uma massa militante de tudo quanto é lado, gente. Eu não tô fazendo distinção, não. Mover uma massa militante porque ele precisa de volume, né? Para interferir na democracia, ele precisa de volume. Ele sabe que 95% mais até é a massa para ele mover. E que vai ter uma nata intelectual que vai fazer a administração para mover. É claro que alguém dessa massa pode sair e subir, claro, mas o grosso é a massa. Então, você está sendo feito de massa por alguém. Avalie bem os seus conhecimentos, o que você está pensando. Você é um processo massificador, né? Aliás, o processo massificador te pegou, provavelmente. Você é a massa de manobra.
Eu já ouvi de boca de dirigente falando, realmente, eu não educo o cara que faz Uber 14 horas por dia, eu não educo o cara que tá na fábrica 10 horas, liga o Jornal Nacional, dorme, eu quero só mover a cabeça dele, Também porque não ele não dá pra educa. tirar. Professor de educação física que tá lá dando 10 aulas por dia. Exatamente. Exatamente. Você tá seguindo algum Perfeito, caminho. Alan, isso mesmo. E Porque nós só aqui tem- somos honestos. Ninguém quer mover você pra militar pra lugar nenhum, pra mover pra massa. A gente quer te melhorar, meu bicho. Essa movimentação da massa que você está falando, porque só tem duas maneiras, né? Ou é argumentativa, né, através de marketing, de palavras, Jargão. jargão, ou é na força. Sim. Então, Se você não entrar pelo jargão, quando estourar o É. esquema, Então, a tu gente- vai ter que entrar na a gente força. sabe que a força, né, não é bem-vinda pela população, com certeza, certamente. Então, vai no Somebody Love. Mas vai no amor, né? Senão. A força só entra quando o Somebody Love É, para de dar exatamente, certo. dependendo da ideologia, Quando chega quando no não ponto dá, que- aí vai na força. Exatamente. E eles imaginam que te movendo a massa, eles vão conseguir o melhor pra você. Vai romper Não, eles não acham algum- isso, não. Eles não acham que estão um fazendo. ou outro, Um ou mas outro, é mas um ou outro. a maioria, cara, Ah, quer não, vai ser mover o melhor, o outro sistema melhor, o sistema pro bem pior. dele. Pro bem dele. Vai controlar, a maioria é psiquinho, né? É. Tem um outro que não é bobo alegre, mas ele rompe o bobo alegre rapidinho, né? Porque o intelectual normalmente não é um bobo alegre, né, gente? Vamos lá. Por isso a leitura e o seu complemento, a escrita, deve ser o elemento fundamental de todo o processo educacional. Um currículo que não faça da leitura e da escrita seu ponto de partida não forma jovens de pensamento livre. Forma jovens incapazes de julgar por si o sentido e a propriedade das ideias. Perfeito. É difícil, todavia, explicar esse fato ao iliterato. Como tudo na vida, só podemos avaliar uma jornada após termos percorrido ao menos parte do caminho. Perfeito. Esse último parágrafo aí, todo ele é bom, mas esse último parágrafo aí. É o que a gente fala, né? Como é que a gente vai. É até meio difícil de explicar se você não estiver percorrendo o caminho. Se você não tiver destravado pelo menos um pedacinho ali, da fase. é ali. até difícil você entender, né? Aí você vai achar que filosofia é coisa de maluco, que fica por aí, né? Ora, quem lê mal somente pode escrever mal. Devido à falta da leitura, de qualidade na formação escolar do nosso tempo, os jovens professores, escritores, jornalistas, juristas, que são profissionais da palavra escrita, cometem textos cheios de erros sintáticos, de falhas lógicas, de problemas de estilo. Todavia, para a sua sorte ou para o seu azar, nem eles, nem os seus leitores são capazes de avaliar a qualidade da sua redação. Todos seguem escrevendo mal e lendo mal, num círculo de ignorância cada vez mais amplo. Que são esses caras que escrevem mal, leem mal, vão te educar, e você vai escrever mal, ler mal. Ponto de partida da reflexão de Dorothy Sayers está, portanto, estabelecido. A incapacidade intelectual do adulto de seu tempo decorre de uma falha essencial da escola, que, sem estabelecer uma meta para a educação, decide criar um método e um currículo. Um método e um currículo com que finalidade? A escola não tem a resposta. Isto é, a escola que conhecemos é uma ponte que conduz a Niures. Niures é a nenhum lugar. Ou pior, que conduz a um destino aleatório. Que a gente fala da delimitação do problema, né? A galera faz um currículo, você precisa aprender tudo. Qual é a finalidade? Fazer o Enem, porque no Enem cai isso. E qual a finalidade? Passar para uma faculdade. Essa é a finalidade. É a finalidade de merda, né? A finalidade de fazer prova não vale de nada. Vale aí um ganchinho sobre o Enem, rapidinho? Toda brasa. Bora. Porque o Enem, cara, não sei se vocês já pensaram sobre isso, que a Alan pegou essa época também, você fazia um vestibular para as faculdades, né? Tinha até um conglomerado, mas você fazia o UERJ, Fundão, fazia PUC, Eu peguei o fazia... finalzinho. E o que acontece quando você faz um Enem, que vem do governo? Você obriga as escolas a seguirem aquele roteiro, Concentra mais ainda. porque senão o seu aluno não vai passar. É. Olha só que absurdo, cara. O cara vai passar ali, sei lá, 12, 13, 14 anos, não me lembro quanto é, Sendo instrumentalizado. sendo instrumentalizado para fazer uma prova e aquilo vai avaliar se você está apto ou não, cara. Uma prova que o governo decide. Quer dizer, as escolas perderam e parece que ninguém falou nada, assim. Perdeu essa liberdade e ficou por isso mesmo, cara. Um absurdo isso. É o caminho As federais- muito ruim, Um absurdo. cara. Tudo tende à centralização cada vez maior. Porque se eu sou dono de escola, eu poderia falar assim, não, sei lá, eu gosto da UERJ, da prova da UERJ, da PUC, eu vou preparar Pra isso. dessa forma, então eu vou preparar da minha maneira. E quem tem filho, como nós É, dois, você- Amoroso tem também Eu tenho dois coelhinhos. dois coelhinhos. Estou ensinando ele, mas tá brabo. Sou um Pode. pouquinho pra caralho.
a gente tem um problema porque a escola toma um tempo enorme É muito e eu pelo menos, eu tenho certeza que você também, vê claramente a necessidade de educar em casa, porque ela não está fazendo o papel que ela tem que fazer. Só que sobra pouco tempo, cara. A gente já tem a rotina difícil. Sim. E, pô, Não, meu filho, por exemplo, segunda... Ele tá no quarta e primeiro ano, teu sexta. filho, né? Primeiro ou Isso, segundo? primeiro. Do segundo. Segunda, quarta e sexta, ele fica na escola quase que o dia inteiro. Exatamente. Meu filho Sobra também. pouco tempo para realmente ser educado. Tinha que vir de tarde pra casa. Seguindo aquele currículo, esse currículo. Meu filho também tá no terceiro ano, vai fazer o Enem no final do ano. Ele segunda, terça e quarta e quinta, ele fica de 7 às 5h30. Caraca. O que faz? Aí Cara, chega em casa e diz, agora vamos estudar de lá pega verdade. o pensamento. E chega Já em tá cansado casa, pra caralho, e chega em cabeça. casa, ele vai estudar sobre É. aquele conteúdo, Você ele não- quer passar, cara. Ele você quer não ir pra uma pode- universidade Tudo boa. bem, tem que passar mesmo, Porra, né? tem que passar. Tem que passar, não tem jeito, né? Fazer o quê? Você não pode, na hora que chega em casa, É. ou ele vai estudar para poder reforçar aquilo, É. ou ele não vai ter gás para você Pô, dar a uma gente outra- fez, eu dei É pra cruel, a ele. gente tem o que fazer. Ele leu a Apologia de Sócrates num final de semana que a gente viajou pra Serra. E aí eu falei pra ele, cara, é importante tu ler Não é isso. descanso, além do descanso, tu tem que dar uma pegada. É importante. Aí assim, leu, mas assim, É. entendeu? Não dá tempo, não tem como. É o que ela falou, é muito tempo, cara. É cruel, é o que os caras falam, não dá pra você lutar com a realidade, né? Eu leio com O meu garoto filho. precisa ir pra universidade, né? Eu leio com meu filho, mas assim, às vezes fico um tempão sem conseguir. Cara, tem que catar, tem que pegar um. Porque também você olha pra cara dele, Porra, tá Vale- puto, aí tu fala, cara. mas tem hora que eu forço. Senta aí, escuta. Se absorver 5% já tá bom. E eu leio, porque aí o meu tem uma questão, uma dificuldade importante com a leitura que a gente está tentando trabalhar. Então eu tenho esse trabalho. Além de ler para mim, mas é difícil pra cacete. Difícil saber. É o que você falou. Eu sei que quando eu termino ali a minha leitura, é óbvio que ao fazer a leitura com ele, eu faço, ao final de cada capítulo, no livro tem um capítulo, eu faço uma análise do capítulo com ele. Você entendeu? O que você entendeu? Ó, o cara está querendo dizer isso. Eu vou fazendo também uma leitura comentada, vários momentos eu paro, marco aquilo que eu marquei, eu dou uma explicação para ele e depois eu entrego o livro para ele ler só as partes que estão marcadas. Mas não é um processo que eu faço, caramba, que maneiro, você faz isso com o seu filho. Não, Não dá, né? às vezes demora 6 meses para fazer um livro. Porra. E isso que o Gustavo, nessa introdução, falou muito bem. Quando ele leu o livro da Dorothy, ele falou, cara, isso aqui ela tá falando do Brasil. Porque o assunto dela é bem universal, né? É muito. Bem universal. Ele falou assim, cara, tem que trazer isso. Isso perdura. Ele fala isso no livro, né? Eu tenho que trazer porque parece que ela tá falando do Brasil. E que introdução, né? Que Uma introdução. introdução demolidora. E ele vai falar agora isso. E no Brasil, que é o cabeçalho aqui. Tudo combinado. Spoiler, Tudo combinado. spoiler. Tudo combinado, é. Pô, foi conjugado. A crítica de Dorothy Sayers à educação escolar na modernidade aplica-se também ao nosso modelo educacional, que acompanha o modelo escolar típico das sociedades industriais, que aquele livro de Exatamente. 1828 fala que essa coisa instrumental das indústrias foi uma das coisas que mais ferrou a porra da educação, que ele precisava de técnico. É uma coisa natural, preciso de técnico. Tem aí na sociedade? Não tem artesão. Precisa formar técnico, tem que criar a escola politécnica. É um bom exemplo foi assim, de utilidade, não de É. utilitarismo. Essa Volta utilidade. lá no episódio. É. São 2 episódios tratando desse Aqui livro. foi utilidade bruta. A análise está toda aqui no canal, não está na assinatura. Quer dizer, está na assinatura também, porque quem tem acesso ao canal tem acesso a tudo organizado lá na assinatura, mas tem essa análise do livro completa que a gente fez aqui. O livro espetacular também que o Amoroso trouxe. Segue, Amoroso. Verificamos com facilidade que todos os equívocos escolares por ela apontados são levados em nosso país ao paroxismo, ou seja, ao seu limiar, ao seu limite, ao exagero. Por isso, as suas propostas de correção podem ser-nos úteis. Para começar, os novos representantes da cultura popular brasileira, os influenciadores digitais, não dá nem para descrever isso aí, quase sempre têm seguidores na razão inversa de seu nível cultural e de sua profundidade humana. Os brasileiros são influenciados pelas opiniões mais ou menos aleatórias de jogadores de futebol, de cantoras de funk, de jovens atores e atrizes ou de famosos cuja fama tem origem na própria qualidade de serem famosos. Os influenciadores não têm qualquer responsabilidade pela verdade ou pelo valor do que dizem. Pouco importa a lógica. É irrelevante a escolha correta das palavras. O discurso não precisa ter começo, meio e fim. As ideias podem ser amontoadas sem nenhuma ordem.
sem nenhuma ligação, sem propósito. Com a inteligência deformada pela escola, os influenciadores contribuem ativamente para a deformação da inteligência dos seus seguidores. Eu tava vendo esses dias, como é que é? O cantor de pagode... Eu posso falar que é famoso, dane-se. O cantor de pagode Ferrugem fez uma crítica à cantora de funk Ludmilla. Quem falou que ela era usuária de maconha, que era maconheira. Perdi essa. É engraçado que eu sou um fofoqueiro tremendo, absurdo. Dona Fifi. Só que eu fico vendo... Agora, eu vou usar de exemplo. Eu fico vendo o absurdo que é. Eu vejo, além da própria fofoca em si, claro, eu vejo por fora, né? Onde a gente tá, né? Como é que tá o nível das discussões, né? Falou que ela era maconheira. Aí, a mãe dela foi responder. Cara, a mulher falou tudo, menos respondeu o porquê ela era maconheira e por que não era. E porque... Se é, se não é. Não, essa maconheira... traz dinheiro para casa. Essa maconheira tem várias pessoas empregadas. Tantas famílias se alimentam por essa maconheira. Pô, o El Chapo tem milhares de funcionários. Porra, o Osama Bin Laden lá no Talibã dava salário pros soldados, né? Não era só no amor, não. E daí que ganha dinheiro? Não tem nada a ver com a substância que ela usa e por que isso seria bom ou ruim. Ela falou tudo, menos e discutiu o problema. E tu vê os comentários. Isso aí. E o cara, o Ferrugem, falou que ela fumou maconha. Assim, o que ele tem a ver com isso também? Exatamente. Assim, fala da música dela. Essa música é legal, não é legal, pô, não gostei. Não... Por causa disso. Letra bem construída, mal construída, a melodia, a harmonia, o arranjo tá bom, tá ruim. Começou assim, ela fumou maconha, a outra não, porque ela paga, ela dá salário. Essa maconheira tá fazendo sucesso, mudou a realidade. Cara, o que isso tem a ver com a discussão geral? Show de horror. Começou dele, né? Depois passou pra ela. E nos comentários. Que tá certo, super certa. Que argumentação. E tá no livro. Que argumentação, gente. São influenciadores, né? Influenciadores. Deve estar com milhões de seguidores. Milhões. Realmente o Brasil tem a mania, assim, cara, por que eu tenho que escutar, cara, artista, assim? Por que eu tenho que escutar jogador de futebol dar opinião sobre outras coisas? E quem já falou também, por que... Acho que a falácia que chama falácia ad verecundiam, se eu não me engano, que é a falácia de uma autoridade que, assim, fulano que não sabe nada sobre o assunto. Mas que autoridade, né? Cara, cantora de pagode. E também tem as pessoas, né, que são da academia, mestres, doutores, que também vão falar fora da área deles. Porra, direto. Com a autoridade que eu sou doutor. Entendeu? Porra. Mas isso a gente tratou no episódio. Isso é uma das coisas que mais me... Assim, eu fico irritado, porque eu vejo isso bastante. O que você fez? Eu fiz o PhD na distribuição do átomo com não sei... O cara foi lá... Aquele assunto ele se especializou. A partir desse momento, já começa o seguinte, ele é professor de fisiologia do exercício. Bom, já dá um pulão no caralho. Já dá um salto. Porque eu sempre fiquei curioso com isso. Deixa eu fazer essa interrupção, porque na faculdade eu ficava curioso. O professor estava lá, os professores muito bons para mim, alguns realmente eram, hoje outros eu vejo que estavam enganando. Eu achava, mas não era. Pois é. Mas aí você via, por exemplo, vou dar o exemplo do professor Leonardo Cabral, que não tinha mestrado, que não tinha terminado nem a pós-graduação. Que sempre foi muito bom, sempre, espetacular. Só que é o seguinte, eu convivia com ele, né, porque ele era coordenador do laboratório. O cara estudava de verdade aquele assunto. E ele é mais novo que a gente. Mais novo que a gente. E a gente cansou de ter aula com ele, né? Você mais do que eu. Mas, assim, ele foi meu professor na faculdade. Ele foi meu professor na pós. Mais coordenador do laboratório. Atrás, ele tem o quê? Ele tem 46. Ele deve estar com 46, 47. Então, ele me deu aula na pós ele com 26 anos, cara, por aí. E ele era um cara que, eu com 30. Quando ele ia dar aula de fisiologia, eu não fiz a disciplina Fisiologia do Exercício com ele, infelizmente. Eu fiz treinamento neuromuscular, que era o nome da disciplina, e medidas e avaliação. Cara, mas eu assisti como ouvinte algumas aulas dele de Fisiologia do Exercício, ele não tinha nem terminado a pós-graduação, mas o que o cara realmente estudou para aquilo. Aí, por outro lado, professores que tinham feito pós-doutorado... Fora do Brasil até. O negócio... Portugal. Aí você vai ver a formação do cara e eu ficava, como é que esse cara fez esse negócio aqui? Eu fui para o mestrado, e quando eu fui para o mestrado, eu fui vendo que eu imaginava o seguinte, como é que é o mestrado? Já que esses caras falam sobre tudo, sobre isso aqui, ele deve ter um conteúdo pedagógico
Das uma matérias. programação pedagógica no mestrado Que leve. que leve o cara, quando ele se forma, não tem. Não tem. Aí eu falei, cara, Pelo contrário. o cara vai se Afunila especializando. mais. E aí ele estuda a caneca, mas aí ele sai dali falando da mesa, da garrafa, da televisão, do micro. É impressionante. Isso dentro do ambiente aqui, eu tô falando de... São Mas aí começa também a falar de filosofia, começa a falar de política, tudo. de economia. Não. Porra! A gente, de tempos em tempos, a gente viu aí, porra, quantos especialistas em Covid, depois quantos especialistas na Ucrânia e Rússia, agora estamos Israel e Hamas, impressionante. e vamos lá, o Irã Todo entrou mundo aí, sabe. cara. Aí você senta para conversar com um cara que realmente... Porra, exatamente, cara, eu conversei com o meu aluno, cara que me deu uma aula, eu falei assim, cara, impressionante como eu sei assim, 0,5, cara. Melhor ficar calado. Cara, melhor ficar calado. Melhor ficar calado. Mas não, cabeça, tem que emitir porra, tem que dar opinião sobre opinião. tudo, cara. Não sei. Qual é o problema? Não Complicado. Não sei falar sobre isso. Não me sinto confortável. Não tenho profundidade suficiente. Saímos muito... Não, tá dentro do assunto. O Moroso acalmou, né? Tá mais calmo Mas agora. já ele bluff de novo. Emputeço com alguma coisa aqui, vai. Quem se emputeceu agora fui eu, né? Esse assunto, cara, do PhD me emputece. O cara vai no Instagram, desculpa, porra, eleição. Pega Vai dump. pros dois lados. E o cara dá uma aula de merda, obviamente, mas uma aula no Story, eu vi muito isso no Story, de por que você tem que votar em A e o outro dando uma aula de por que você tem que votar em B. Os dois falando um monte de merda, porque eu sou PhD de não sei da onde, então eu sei sobre política. Caralho, Eu PhD estudei em extensora fisiologia. versus flexora E no doutorado e vou falar de... E sei porque que você tem que votar no fulano ou ciclano. Puta que Não pariu. estudou merda nenhuma daquele troço. Porra. Vamos lá. Os professores brasileiros não somente ocupam-se mais de metodologias e de burocracia do que do ensino, como tornam-se, a cada geração, menos capazes intelectual e culturalmente. Eles oferecem aos seus alunos pouca cultura e, por essa razão, não elevam-nos acima da média da cultura brasileira. Por conseguinte, aos 18 anos, o brasileiro, formado em escola pública ou particular, tanto faz, é inculto, ignorante e semi-letrado. Devido às expectativas salariais sombrias do magistério, é sempre o mais inculto, ignorante e mal alfabetizados que a pedagogia e as licenciaturas recrutam os seus estudantes. Eu acho um pouco exagerado dele aqui falar que são sempre esses que vão para pedagogia e para licenciatura. Tem muita gente que vai no amor, né? O cara vai para licenciatura, normalmente o cara quer aprender a ser professor e tal. Mas, como não é muito chamativo financeiramente, a galera melhores normalmente vão para medicina, para engenharia, para o direito, né? É uma tendência. A imensa maioria dos nossos professores não sonhava com magistério. A carreira pedagógica é quase sempre escolhida porque é a mais fácil no momento vestibular. Ou porque acabou caindo lá, né? É difícil ter um cara, pô, eu sou professor, eu gosto de dar aula, é muito raro. Já teve mais, né? Hoje em dia realmente Antigamente difícil, era mais, exatamente. Tipo o José Muninassi, né? Ele falava... O cara foi consultor de grandes empresas, multinacional, era economista, era assim, ele era a sumidade mesmo. Na própria educação física, eu não sei como está hoje, tá? Porque eu estou bem afastado assim, do ambiente universitário, mas assim, na minha época tinha uma galera que ia realmente porque gostava. Porque era esportista, queria ensinar. E às vezes tinha esses caras com família classe média alta, rica, que entrava assim, o cara queria mesmo. Porque o normal seria o cara ser médico, ser... mercado financeiro, não, tinha uns caras assim, que vamos falar entre aspas, uns playboy. Sim. Da educação física. E agora, a faculdade, como é mais fácil e mexe com o corpo, o cara vai fazer para ver se ganha um dinheirinho. Exatamente. É fácil porque não é atrativa salarialmente. Vestibular para essas faculdades, licenciatura e pedagogia. O professor brasileiro está entre os mais mal remunerados de todo mundo. Isso significa que a maior parte dos profissionais da nossa escola tem pouca leitura e pouca cultura. Com salários miseráveis que recebem, não tem nenhuma condição de mudar a sua situação. Não podem comprar livros, fazer cursos, viajar para outros países. A síndrome socrática de Dunning-Kruger... Eu falei, pô, síndrome socrática de Dunning-Kruger, mas vamos lá. Então, depois eu entendi. Eu entendi depois o que ele quis dizer. Mas também o cara não vai usar o termo, o cara tá passando um geralzão aqui. Também não vou concordar 100% com o cara, porque senão sou maluco, né? Senão eu sou o próprio cara, né? A síndrome socrática de Dunning-Kruger revela que o ignorante ignora a sua ignorância na razão inversa da sua capacidade. Foi o que ele falou antes também, né?
Quanto mais ignorante, mais capaz o indivíduo se julga. É o que vemos entre muitos professores de nosso tempo, são mesmo PhDs. Sejam licenciados, mestres ou doutores. Cara, até falar aqui, nem precisava. Você falou aí. Porra, eu nem sabia que ele ia falar isso. Falando só uma polemiquinha, mas já estava aí. Já tava polêmica aqui. Nem precisava ter me comprometido. Indivíduos semiletrados, incapazes de acompanhar os debates da alta cultura, mas que se julgam capabilíssimos. Confundem ideologia com conhecimento, confundem indústria cultural de massa com cultura, que é, nas palavras de Matthew Arnold, o melhor que foi pensado e conhecido no mundo. Confundem leitura do livro-texto com educação. Isso aqui, pô, a gente acabou de falar. Perfeito. Isso aí. Ele acha que indústria cultural, o pensamento que está no momento é cultura realmente, né? Ele é só a massa, faz parte da massa. Isso aí tá marcado no meu livro, porque foi uma puta confirmação de viés. Porque é o que a gente já vem falando. Quando eu li, eu já falei, caraca, é essa porra que a gente fala. Sim. Então a gente já tá comprometido antes. Pô, isso aqui a gente tá muito comprometido com isso, né? Até a gente tá enviesado. Se você não concordar, procure outros que critiquem isso aqui. Eu ainda não achei, mas... Confunda a leitura de livro-texto com educação. O cara acha que pega Susan Hall, pega Powers, vai ler aquele troço ali, Brecht Schoenfeld, e ele acha que ele tá se educando lendo o livro de biomecânica. Você não está se educando. Você está se instrumentalizando para trabalhar. Não está se intelectualizando também. Exatamente. Você não tá ex do cara, você não tá sendo levado para fora. Você está arrumando instrumentos para trabalhar a sua técnica. Né? Não é educação, é ensino, alguma coisa nesse sentido. Né? Depois de alguns anos, os professores têm poucas luzes. Os professores de poucas luzes são substituídos em sala de aula por seus antigos alunos, ainda menos capazes. E o processo se perpetua. Como exigir que os professores participem de uma solução para os problemas da escola brasileira se eles são desprovidos do acesso aos bens culturais superiores? Como desejar que os professores, ao menos, percebam o estado da educação em nosso país, quando mesmo os mais bem remunerados entre eles têm como referência cultural o que não passa de lixo produzido para o consumo de adolescentes semi-alfabetizados, como os filmes de super-heróis americanos e a Disneylândia. Ora, os professores deveriam ser a elite intelectual de um país, a sua reserva de cultura, os guardiões e transmissores dos mais altos bens culturais, tanto da nação quanto da humanidade. Quando os professores escolares animadamente conversam sobre filmes blockbusters, ao mesmo tempo em que desconhecem ou ridicularizam, para falar só de cinema, que talvez seja a arte menos ignorada pela classe docente, a obra de Bergman, Pasolini, Glauber Rocha, Tarkovsky, podem ter a triste certeza, a nossa civilização está a caminho de mais completa infantilização. Sim, a escola que temos, com os mais abissalmente incultos professores que temos, é agente da puerilização do brasileiro. Essa coisa de maturidade, a gente vê também isso muito patente, né? A maturidade, principalmente do homem, da mulher também, mas um pouco menos, mas do homem está cada vez mais tardia, porque, além da cultura ser rebaixada, ela infantiliza mentalmente as pessoas. Tem um adendo nesse negócio dos filmes americanos da Disney, tem um educador, esqueci o nome dele, que ele... Não é o Carlos Landalim, não, é um outro cara dessa linha, cara muito bom também. Que ele pega esses filmes blockbusters, são os caras dos náufragos. Aquele psicólogo... O Scorsese, e o Zeca. Sim, eles, pedagogicamente, pegam os filmes de heróis, pegam as coisas da Disney e fazem uma leitura simbólica daquilo. Mas o que é? É só o hall de entrada. A galera já está imersa naquilo, então ele precisa trabalhar aquilo. Aí ele vai falando de herói, vai puxando, daqui a pouco ela tá na Ilíada, dos heróis de verdade, né? Ele faz um... Eu acompanho o trabalho dele, ele pega uma coisa, chega pro cara, tá passando com dificuldade, educação, seja qual for, aí ele pega e diz, beleza. Não sabe, pô, mas o que você viu, cara? O que você fala alguma coisa? Eu acho ótimo. Aí ele solta um herói da Disney, solta um futebol, e aí ele vai pegando aquilo e vai levando, vai fazendo uma sese no cara, mas partindo do que o imaginário. Ele trabalha muito com o imaginário. Isso é perfeito. Aí ele faz a educação do imaginário, cara. Que é o que você trata lá no livro que você está analisando. Exatamente. O cara já está embebido nisso, não tem muito o que fazer. Às vezes o cara buscar é difícil, eles pegam, tiram do cara dali, fazem a sese e vão fazendo o processo até introduzir na alta literatura. Tem também nos Estados Unidos, não sei se esse cara é vivo ainda, o John Taylor Gatto. Não conhecia não. Que é o cara que ele pega dificuldade de aprendizagem também. Aí o cara pega e fala assim, pô, Alan, cara, horrível na escola. Mas, pô, se amarra em beisebol.
Aí ele pega o beisebol e vai desenvolver Mas é um pouco Paulo texto, Freire também. vai Só que desenvolver texto, vai desenvolver Pega a da velocidade da realidade. bola, aí pode estudar física, gramática, matemática, tudo em cima do interesse do cara. Só que o processo, diferente do Paulo Freire, é tirar o cara e botar para outra cultura, né? Exatamente. Para a cultura superior, né? Só para voltar um pouquinho aí nesse ponto, no ponto anterior que você fala que eles não têm, que ele fala, né? Não tem dinheiro para viajar, não tem dinheiro para comprar livro, não tem tempo para estudar e se preparar melhor. Não é muito diferente do que a Professores, gente... está falando dos professores. Não é isso. diferente do... Não é diferente do resto da população quando você fala assim, quando alguém fala, por exemplo, de propósito. Algumas pessoas vêm falando da importância de você ter um propósito na vida, você saber para onde você quer ir. Como é que o cara, e de você... A gente fala que é muito se educar. Como é que você fala isso para o sujeito que acorda 4 horas da manhã para pegar um ônibus e ficar em pé no engarrafamento, apertado no ônibus, depois pegar um trem, um metrô, aí trabalhar o dia inteiro, voltar e você fala em comer bem. O cara, em ler filosofia, tá brincando, né? Meditar. Os professores estão enquadrados aí praticamente no mesmo bolo. Sim. E aí, como é que você trata da educação do país nesse sentido? A educação do professor que vai educar. O professor não está educado. Ele não tem como se reeducar, ele não tem como ele conseguiu chegar ali, já é uma glória. E outra coisa, esse cara tá porque ele tem uma aspiração, uma missão, ele se sente numa missão, talvez tenha um propósito, porque ele sabe que ele não vai... A gente, por exemplo, na educação física, ele sabe que não vai ficar rico, mas a gente consegue fazer os cursos de atualização dentro do nicho que a gente está, ok, porque tem muita gente que está batalhando aí. Um dos nossos objetivos, inclusive, é ajudar essas pessoas a ter uma melhor carreira. Sim. A gente tem uma missão nesse sentido que é difícil, porque a gente está falando de uma coisa que não é visualmente utilitária. Não está no nome, eu te ajudo. Isso, os 10 passos para se tornar um personal de Que agora sucesso. tem uma galera que falou que isso era ruim, tá botando, né? Os 5 livros que você precisa ler para alavancar a sua carreira, a gente não tem essa pegada e não vai ter. Mas isso vai alavancar mais do que qualquer coisa dessas. Isso aqui. Isso aqui. Mas tudo bem. Não é nesse o ponto. O ponto é como é que você pega, então, esse cara que ele já é um aborto, porque ele conseguiu chegar lá. Só que ele chega despreparado, como nós chegamos despreparados. Tecnicamente razoável, mas em termos de uma visão geral, até para atender melhor nossos alunos, o que a gente melhorou, a gente buscou fora da faculdade. Sim. Pelo menos para mim isso é muito, muito, muito claro. O que a gente já falou em outros lugares, né? O emborrecimento que a gente teve quando a gente mergulhou no aspecto técnico, que não é... Hoje eu até estava falando com o Amoroso, a gente vindo para cá, não é que a gente emborreceu, é que a gente limitou. Pegou a inteligência que tem, limitou num determinado assunto, afunilou, botou o Antolhos e parou de ver. O cientista é isso, cara. Transformando num produto. Isso. Muita gente que quer ser intelectual vai pra ciência, vai pra um laboratório, ele acha que aquilo ali ele vai virar um intelectual. Tu vê que o Nicoleles, ele lia outras coisas, aumentava o escopo, porque ele se ligou que ali ele estava limitado. Aí o cara, eu tenho uma aspiração intelectual, o cara vai para laboratório, faz mestrado, doutorado, ele acha que está fazendo uma aspiração intelectual, mas não, ele está limitando, afunilando. Agora, Amoroso, aí na tua leitura aí, você está indo na marcação, que a impressão que eu tenho é que você está passando a página... não, eu tô olhando meio corrido, porque tem coisa que não dá muito pulo, né? É porque... Ele tá limitado aqui, ó, aqui já acaba. Passamos pelo grosso. Que a vontade que dá é fazer a leitura de tudo, mas não vai dar tempo. Só dá uma super leitura comentada. Desculpa, Gulu. Dessa vez eu te interrompi. Não, mas eu vou falar no final. Tá bem. E não tem jeito. Pra vida intelectual, tu precisa de um pouco de ócio. Os filósofos, todos os sinistros, eram ociosos, cara. Ou eram professores de universidade, os mais novos, os mais modernos, que o cara dava 2 aulas por semana, e o cara tinha um tempão em casa, ou o cara era herdeiro, Descartes, era nobre, era, Platão tinha condição, era filho de algum cidadão que tinha dinheiro, de algum burguês. Infelizmente tem que ter ócio. Eu falo isso pra minha mulher, cara. Pra mim, um problema de estrutural, assim, de trabalho, que a gente tá falando dessa coisa de o cara ganhar pouco, trabalhar o dia inteiro, o cara fica preso. Ele fica preso nessa coisa, não tem como sair. E ele não consegue se expressar. Por que ele tá... E aí começa.
É o que eu falo, o cara que ganha, sei lá, 1.500, 1.700, ele migra de um trabalho para o outro, ele não quer saber, ele vai, entender, ele vai aqui, ele trabalha de qualquer maneira, por quê? Porque a gente tem um serviço ruim. Daqui a pouco, ele não tem como crescer ali. Então, daqui a pouco, aí ele pega um seguro-desemprego, aí ele pega um fundo de garantia, que ele ficou tanto tempo ali, aí ele fica um tempinho. E assim, eu falo que tem uma pessoa que trabalha com a gente lá em casa, que ajuda, tá com a gente há 14 anos. Cara, lógico que ela tem cheio de coisas que a gente gostaria que ela fizesse melhor, mas por quê? Ela já tá ali, cara, há 14 anos, cara. E ela não sabe, não vai sair dali, assim. Então cria na cabeça da pessoa meio que uma prisão mesmo, cara. Porque o salário não dá, cara. O salário não dá pra você fazer um pé de meia, de repente você fazer um curso. Mas como é que você vai comprar um livro de R$70? Pois é, não vai. Vai furar o orçamento. Aí ainda tem que furar a questão que a gente tá falando. Mas pra que eu vou ler tal livro? Vai me gastar esse dinheiro aí? Entendeu, cara? Realmente isso aí. E o pior pra mim, não conseguir se expressar e analisar a própria situação. Infelizmente, a gente fala aqui uma nata da ciência do movimento, né? E o que eu ia falar no final é o seguinte, impressionante como é que acho que quem está acompanhando a gente, todos os episódios, está vendo que uma coisa emenda na outra e tem um núcleo. Tem um encadeamento. Tem um encadeamento, porque a gente já falou aqui, por exemplo, de liberdade, de determinismo, e o que o Amoroso está trazendo aqui nesse livro é justamente uma ferramenta para a gente poder sair, porque assim, é claro que o ambiente vai nos influenciar, mas qual ambiente? Você que vai escolher. Você não vai ser influenciado por todos os ambientes ao mesmo tempo. Agora, é o que ele falou dos memes, dos jargões, quando você não adquire essa ferramenta da educação, da leitura, você vai estar mais à mercê. Mas menos liberdade. Menos liberdade. A gente falou no episódio menos de liberdade. livre-arbítrio, a gente falou a educação atrelada à liberdade. Por isso que a gente não vai brigar, né? Não é o cerne do assunto, que a gente não vai brigar contra é livre, é influenciado, determinado pelo ambiente. Isso não é uma briga, isso não é uma discussão. Você tem que entender. Você não tem que dar uma resposta para A ou para B, você tem que entender. Sim. E ele fala aqui de uma coisa curiosa, ele fala, a estrutura curricular é tão porcaria, pega o teu professor de física do terceiro ano, teu professor de matemática, professor de português, pede pra ele fazer a prova do Enem, que tem todas as matérias, ele vai tomar bomba. Ele vai tomar bomba, porque ele mesmo não tá inteirado. Não tem como, cara, não tem como. Qual é o objetivo da educação se ele não construiu a educação para entender? Os professores medievais ou da época moderna, né, moderna inicial, os professores antigos, quando ele chegava a te ensinar uma coisa, talvez das artes instrumentais, qualquer pergunta que tu fizesse da gramática, da retórica, ele sabia te explicar aquilo tudo, porque ele passou, ele aprendeu, e ele era professor para geometria. Mas ele sabia aquele troço todo atrás, ele tinha uma linha, né? Ele não ficava solto. No nosso currículo a gente tem muito conteúdo que é para aprender e esquecer. Sim, foi feito para justamente para aprender. Tem um clássico que hoje em dia não fazem mais, mas tem um clássico que a gente estudou da fluente do Rio Amazonas. Caralho. Lembra? Você lembra essa porra? Claro que não. Não lembro, não, mas você lembra de ter estudado, não? Ah, sim. Porra. Tinha que memorizar aquilo ali. Caralho, meu irmão, da margem direita e margem esquerda. Que tu tinha que saber de onde começar para saber qual é a margem esquerda e a margem direita. E tem uma convenção sobre isso, né? E é tudo sem contexto. Sem contexto. O Gulu tá me perguntando porque a gente é da mesma idade. Então, como é que tu não... Por exemplo, eu sei que tem o Rio Reno, o Rio Danúbio, ali na Alemanha, nos países... Você estudar a importância... Você estudar a importância do rio para o desenvolvimento da sociedade, beleza, a importância do rio em si. Agora tem um contexto. Agora aí você vai falar da água, do plantio, agora... Você fala qual é o afluente, cara. Exatamente. Da margem direita. Justamente, os giz que eu conheço tem a ver com literatura ou história. Eu conheço o Tejo porque tinha as Tágides do Camões, que ele cantava sobre as... Tigres e Eufrates. Que a humanidade começou ali, na Mesopotâmia. Aí tem contexto. Sim. Por exemplo, o Danúbio e o Reno... Os alemães, as tribos que vinham do norte para descer, cair em cima do Império Romano, tinham uma dificuldade de atravessar, que é o Rio Caudaloso, o Rio Grosso. Então, o Império Romano delimitou ali, protegia a fronteira, não passava do Rio Reno e do Danúbio, porque era uma barreira natural aos invasores. Tem contexto. Aí tu grava onde é que é o tem rio. Contexto, porque o Império Romano limitou ali, tem que ter contexto. Aí tu aprende. Aí eu vou dar um pulo aqui pro método, a vinda do Feynman ao Brasil. O Prêmio Nobel de Física
Richard Feynman veio ao Brasil para dar aulas aqui na Faculdade do Brasil, que hoje é a FRJ, e ele falou do curso de física. Ele deu um esculacho na galera na palestra. Vou ler o esculacho aqui, isso aqui merece menção, né? O método e a meta na escola brasileira, o caso Feynman. Uma breve história para ilustrar o modo como a cultura que valoriza o método, o livro didático e as provas, antes de estabelecer uma meta, é capaz de destruir a inteligência de um povo. O físico norte-americano Richard Feynman, prêmio Nobel em 1965, visitou o Brasil inúmeras vezes entre 49 e 66. Dedicou às suas viagens ao nosso país um capítulo inteiro da sua autobiografia, onde conta um episódio revelador da nossa cultura escolar. Em 1951 e 52, Feynman lecionou como professor convidado na Universidade do Brasil, que viria a ser posteriormente o FRJ, Praia Vermelha. Praia Vermelha fundou? Praia Vermelha, eu acho. Deve ser Praia Vermelha. No fim dessa... fundou foi depois. No fim dessa sua experiência docente, apresentou uma conferência sobre o ensino de física no Brasil, no Salão Nobre da Faculdade de Filosofia. Ele ficou observando aquilo, escreveu e foi apresentar, para dar esporro. Essa conferência, proferida, note-se, somente 4 anos após a publicação do texto da Dorothy, causou impacto nos acadêmicos presentes. Nela, Feynman descreveu o seu desconcerto inicial com os alunos brasileiros. Isso em 50, hein? Hoje ele ia querer bater nos alunos. Eram considerados bons estudantes, mas não sabiam responder a nenhuma pergunta cuja resposta não estivesse explícita nos manuais. Que é muito pegadinha assim. Eles não conseguem pensar, né, no contexto. Tiravam boas notas nas provas, mas não sabiam explicar as teorias que haviam aplicado. E os poucos alunos que eram capazes realmente de compreender o que faziam haviam realizado sua formação fora do ambiente universitário brasileiro. O cara estudou em casa, o cara estudou fora do Brasil. Ao final da conferência, Feynman declarou explicitamente que não existia ciência no Brasil. Falou que não existia ciência nesse país. Olha o esculacho. É o Feynman, não sou eu não, tá, gente? Só tá reforçando a gente aqui. Que ao respeito de lá estar uma instituição chamada universidade, com prédios, professores e alunos, não havia nenhuma universidade de fato. E que não entendia a existência de um sistema educacional no qual as pessoas pensavam em provas e ensinavam os outros a passarem provas, mas ninguém aprendia realmente nada. A gente acabou de falar 1000 vezes do Enem aqui. Feynman concluiu que já esperava que o sistema de ensino superior do Brasil fosse deficiente. Não estava preparado, entretanto, para descobrir que era 100% fraudulento. Ou seja, não era um direitista, não era um fascista, não era um comunista, não era um esquerdista, não era nada. Era um cientista da física, prêmio Nobel, que ele falou assim, que é uma porcaria. É igual a matemática. Como a gente aprende matemática na escola? Tome fórmula, é para aplicar assim, assim, assado. Passa para lá dividindo, passa para lá multiplicando, passa para lá somando. Não é passa para lá. Agora eu vou falar, não, foda-se. Os elementos de Euclides, ele tem a similaridade entre os objetos. Se tem um igual no meio, é que esse objeto que está para cá do igual, que está para lá do igual, são iguais. Então, eu posso, se tiver 2 bolas, se eu pintar uma bola de azul num canto, pintar exatamente no mesmo canto, que isso é impossível empiricamente, mas mentalmente, platonicamente é possível, a bola continua igual. Se eu estourar essa, elas estouraram, no mesmo ponto estouraram igual. Então, não é que passa para lá, é que aqui eu somei 1, aqui eu somei 1 também. Aqui eu diminui 1, aqui eu diminui 1 também. Mas como é que aqui tinha uma correlação com o número anterior, aqui desapareceu, aí a galera fala que passou para lá. Mas não apareceu o negócio do nada e passou para lá. Eu continuei com a similaridade dos iguais. Só que que professor fala isso na escola? Eu, um retardado professor de educação física, fui ler essa merda. O cara não ensina matemática com contexto. Voltou o Red Bull. Pô, me emputeci. A nossa matemática é fórmula de Bhaskara. Pra que essa merda? De onde saiu? O cara tinha que ensinar. Pô, teve um matemático chamado Bhaskara, um indiano. Aí ele podia explicar de onde tirou isso. Porque tem... Isso seria o ideal. Isso no ensino clássico, na geometria, se eu não me engano, é explicado. Apresenta o livro de Euclides, ele explica a base do negócio, explica outros livros base de matemática, para o moleque falar, caralho, eu sei exatamente o que está sendo feito aqui. Não é jogando número e gravando fórmula. Tanto a matemática como a gramática também. A gramática também é ensinada. A gramática, sim. Etimologia pra caraca, pro cara saber por que aquela palavra é assim, por que ele tá usando essa palavra. Tinha as bases do conhecimento, né? E o Feynman, pelo jeito, ele foi às bases da física,
talvez na universidade que ele se formou, não sei qual é, ensinar as bases da física, esse entendimento, tipo, base lá, tipo Euclides. E ele sabia por que ele aplicava, então ele não precisava do livro-texto. Dá um problema. Eu vou aplicar essa fórmula, que essa fórmula conversa com o triângulo retângulo, essa aqui com o quadrado, porque o cara fez isso aqui para tal coisa. E aqui no Brasil nunca foi ensinado isso, nem na década de 50, nem na década de 40. Talvez nunca, né? Então vamos lá, me emputeci. Assim era o ensino... Assim era o ensino brasileiro. Assim ele pertence. A formação intelectual oferecida em todo o sistema escolar brasileiro, somente por metonímia, ou seja, por uma coisa análoga ao que quer ser falado, mas não a coisa em si. O que é metonímia? Tipo assim, eu vou ler Machado de Assis. Eu não vou ler o Machado de Assis, né? Vou desenterrar ele lá, vou pegar, vou ler o osso dele, né? Uma inscrição que um violador de túmulo fez. Eu vou ler o livro do Machado de Assis. Só que por metonímia, eu substituo a coisa real, que é o livro, pelo autor do livro. Isso é metonímia. Igual falar, isso é pro bem da democracia, isso é bem pro sistema democrático. O sistema democrático, ele não existe, né? Ele não tem como se sentir bem. Quem se sente bem é ser humano. Então a galera fala assim, mas é pra pessoa. Exatamente. Isso é metonímia, né? Pode ser considerado educacional. Porque se não é por metonímia, a galera não sabe qual é o objeto real, né? Não, olhadinha. A formação geral é a formação sob o currículo mais amplo possível. Possui alguns elementos de metodologia da educação, mas não é realmente educacional, porque não dá ao estudante as ferramentas para pensar por si. Ela não emancipa os jovens. Aí não é ex educare, porque não emancipa, não adianta nada, né? Aí é só ensino. Ela não estabelece os fundamentos para que se possa aprender a aprender. Isto é, para que se aprenda a dominar as ferramentas necessárias para o posterior aprendizado autônomo, que é necessário, né? Pelo contrário, a educação recebida em nossas escolas aprisiona as crianças e adolescentes sob o jugo difícil de escapar. Conquanto esse jugo assemelhe-se à liberdade. É, na realidade, um tipo de servidão. Não simplesmente a escravidão do corpo, mas a servidão do intelecto, a servidão da vontade, a servidão da existência. Quer dizer, isso rebaixa o homem a um replicador e não tira ele de fora. Muito liberdade. Muito característico. Exatamente. Por René Descartes, ele foi criado na escola jesuíta, aprendeu na escola jesuíta, e ele era tão ex-educare que ele saiu, criticou a porra, não concordava e criou o método dele. Se fosse aprisionadora, como é que esse cara ia sair pra ajudar a dilapidar o ensino jesuítico? Porra, tá bom. O problema é que dilapidou. Pelo menos tu deu liberdade pro cara. Se ele quer ir contra, tá no direito dele, pô. Tu ensinou, ele sabe a base, sabe tudo, não concorda. É direito dele, né? O homem instruído numa escola que lhe subtrai a possibilidade da construção de sua autonomia, por conseguinte, o homem não educado, não cultivado, é precisamente a quem Ortega y Gasset chama de homem-massa. E Marcuse chama de homem unidimensional. Um homem objetificado, um homem que se objetifica, que voluntariamente restringe os seus pensamentos. PhD. Rebelião das Massas é uma boa indicação de livro. Sim. Rebelião das Massas é uma boa indicação de livro aí do Ortega y Gasset, para quem quiser. Ótimo livro. Sim. Pra tu sair dessa... Ele até fala aqui, José Ortega y Gasset, Rebelião das Massas, e fala e tal. Os seus valores e seus desejos objetifica, que voluntariamente restringe os seus pensamentos, os seus valores e os seus desejos àqueles estabelecidos pelos média, que as pessoas estão na média, sem jamais problematizar a sua condição de dominado. Um homem que anseia por ser assimilado e consumido como recurso, que eu estava falando aqui antes, como recurso humano no mercado de trabalho e utilizado como massa política no jogo de estratégias do Estado. Então, esse tipo de educação que a gente passa é uma educação objetificadora e limitante. O Estado não quer te ensinar nada, gente. A escola quer o dinheiro, quer que você pague. Poucas pessoas se preocupam com a educação de verdade para te ensinar, para te tirar, para você ser um autônomo, né? Eles querem só te submeter e querem que você seja uma massa. A universidade virou de manobra. um palanque político e a escola particular virou comércio. Sim. É o que a gente Exatamente. tem hoje. A gente vê as faculdades EAD, ele tá a faculdade que eu falei, as escolas públicas e faculdades federais e estaduais viraram muito voto, política. Quando não é dinheiro, é ideologia. É dinheiro. E as faculdades públicas privadas viraram comércio. Episódio pesado. Porradaria em cima de porradaria. Foi o Gustavo que falou, hein, gente? Notícia ruim em cima de notícia ruim. Mas eu acho que vocês dois são capazes, pra gente finalizar, que tá dando a nossa hora aqui,
de trazer Qual alguma seria a imagem. ferramenta? Tem que trazer uma mensagem Acho que a gente positiva pro vai pessoal. convergir porque é o trivium, né? Para começar, que seria você, vamos botar assim, a grosso modo, você ler mais, né? Fazer literatura, que automaticamente você vai estar ali vocabulário, Qualquer literatura que gramática, você goste mais, não precisa qualquer ser literatura. E a questão da retórica e da dialética que fazem parte, que também acho importante também você, pelo menos, saber sobre isso, como funciona, né? É, Dialética aristotélica. o Amoroso, lá na leitura dele, dentro da assinatura, ele vai tratar um pouco disso, não vai, Amoroso? Vou destrinchar, dar uns caminhos, só para pelo menos ativar a sua curiosidade e você ir se guiando aqui. Já demos várias indicações, já falamos onde procurar, que nós não ensinamos gramática, trivium e quadrivium. A boa notícia é que, apesar da educação brasileira, com base naquilo que o Estado determina, que é isso, ela está destruída, há a possibilidade da pessoa se Sim. educar. Sim. Eu sempre falo de reeducar. Eu precisei, eu estou em processo de reeducação. A má notícia é que a gente realmente tem a grande massa da população sem capacidade física, do sentido de tempo. Então, pô, cara, a gente falou, sai 4 horas da manhã de casa para chegar 9 horas da noite, para arrumar a casa, preparar a comida, para comer, preparar a bolsa do dia seguinte, a marmita, e dormir poucas horas para acordar de novo. Cara, é uma loucura. Mas algumas, as pessoas que têm essa capacidade, têm essa condição, elas podem ir para esse caminho. E a gente, se fosse ter uma mensagem de esperança, né, porque o que a gente está falando é realmente desolador. Para a grande massa da população, é um futuro que está muito longe de que pessoas educadas venham assumir posições e venham a melhorar de fato as condições que a gente vem esperando há décadas. Quem vai ser o próximo que vai ser? Que eu também acho que não vai. Como de repente não vai acontecer, eu acho que dá para você dar um passinho, que a gente falou aqui da apologia de Sócrates. Pô, você compra o livrinho que é barato, é fino, e aí você pega, sei lá, PDF também, cada caminhão aí. lê 2 páginas. Entendeu? Pega e lê 2 páginas, que aí de repente tem que dar o primeiro passo. Sim. É difícil, mas é difícil. Diante disso, a primeira coisa é você admitir que você não é educado. Mas se você ficar na posição de arrogância, tudo, eu passei por uma escola bilíngue, você não é educado mesmo assim, meu filho. Admite, procure ler, do que a gente está falando, que a gente já deu evidência suficiente, admita que você não teve educação suficiente. Independente do seu cargo, independente de quanto você ganha, independente do teu título de mestrado, doutorado, independente disso. Agora, para a galera que nosso atendimento, a gente está falando para um pessoal, as pessoas que estão nos assistindo são pessoas que têm condição de fazer esse processo de reeducação. Mas primeiro, perfeito, Amoroso, a pessoa tem que admitir, tem que ter humildade para... Sem nada, tô horrível. E é isso que eu tenho que me mexer. Perfeito. Diante disso, você vai achar as indicações, já demos várias aqui. E para aquela galera que tem pouco tempo e tal, mesmo que tenha uma certa condição financeira, mas tem pouco tempo, cara, eu tenho certeza que você futuca o celular, Instagram de bobeira, vários minutos por dia, talvez a hora. Nós vamos fazer um episódio sobre isso. Tente não futucar e vai ler, né? A gente vai fazer um episódio utilitário. Como é que o Lu estuda, como é que o Amoroso estuda, como é que o Aluno estuda, se a gente dá 9, 10, 11 aulas por dia. Como é que faz isso? Bem, amigos. Para terminar essa resenha e se aprofundar nesse assunto, mostra a capinha, por favor, mano, daqui. Não, só esse aqui. Para se aprofundar nesse assunto desse livro fácil de ler, acho que mostra um pouquinho mais demorado. A primeira dica, o Gulu tá soltinho, ele tá querendo me provocar no final do episódio. Sou diretor, né? Tá bom agora? 10, mais um pouquinho. Isso. Livro fininho. Pronto. Você conseguiu ler? Se você conseguiu ler, todo mundo vai conseguir. Então, na pior das hipóteses, que é uma hipótese maravilhosa, compra o livro e lê. É um livro fácil de ler, rápido, é tranquilo. Para ter uma análise dele um pouquinho mais detalhada, a nossa assinatura está lá com o Amoroso. E você que assistiu até aqui o episódio, muito obrigado. Aproveita para curtir. Inscreve-te no canal, em homenagem a você, Amoroso. Ativa o sininho e nos acompanhe nas redes. Estamos lá na Move, os Instagrams estão aí, apareceram aí durante o episódio.
Um abraço, obrigado, Forte abraço. Gulu e Amoroso, por esse Valeu, Thiago. episódio Que é nunca maravilhoso.